Olá, Miguel. Estamos a sair da Jurumanha em direção a Campo Maior, mais concretamente em direção ao recinto de Santa Vitória. Este foi o primeiro recinto de fosses a ser identificado em Portugal em meados dos anos 80 do século passado e o Miguel esteve envolvido nesses trabalhos. Face ao estado da investigação na altura, isto é, nos meados dos anos 80, como é que foi recebida a descoberta deste primeiro recinto de fossos? Bom, se calhar começava por explicar um bocadinho a minha chegada a Campo Maior, a relação que se foi estabelecendo. Eu comecei a trabalhar em Santa Vitória, estava ainda na faculdade, no início da licenciatura de História, e fui convidado para participar num projeto que existia de investigação de uma arqueóloga, que era Ana Carvalho Dias, que dirigia um projeto em Campo Maior, sobre o povoamento, precisamente, da pré-história recente, neolítico, calcolítico. Portanto, já existia algum trabalho desenvolvido, nomeadamente a partir de escavações realizadas num sítio chamado Cabeça do Cubo, que está aqui nas imediações. Eu tinha participado nessas escavações em 85 e 86, e foi precisamente durante a campanha do Cabeça do Cubo que nós, fazendo algumas prospecções complementares aos trabalhos de escavação, identificámos uma série de espólios, nomeadamente alguns cacos, muito pouco material à superfície, e, portanto, tomou-se depois a decisão, em 86, precisamente, de iniciar algumas sondagens arqueológicas para tentar perceber o que era aquele sítio. Naquela época, a maneira como se olhava para o povoamento, nomeadamente no Alentejo, assentava num determinado paradigma, enfim, povoados dispersos, nomeadamente de altura, apontava-se as questões de defesa dos territórios, havia uma articulação entre estes povoados e o megalitismo, coisa que em Campo Maior praticamente não existia, era uma particularidade daquela área, enquanto estávamos rodeados de municípios e de territórios com abundante quantidade de monumentos megalíticos. Em Campo Maior havia 3 antas. E, portanto, havia um sítio arqueológico, que era o Cabeça do Cubo, que era considerado, na época, um povoado. Eu hoje já tenho bastantes dúvidas que seja. Um povoado que tinha também características muito diferentes das que normalmente eram atribuídas aos sítios escavados naquela época no Alentejo, porque tinha precisamente estruturas escavadas na rocha. E, portanto, quando partimos para Santa Vitória, nós já tínhamos um pouco esta ideia de que poderiam existir estruturas escavadas, não é? E foi isso que aconteceu. Ou seja, começámos a fazer a campanha de escavações e pouco depois, a um palmo da superfície, começavam a aparecer vestígios dos caliços em grande parte da área de escavação, com a particularidade em determinadas áreas surgirem manchas de terra escura. Portanto, percebemos imediatamente que tínhamos estruturas escavadas na rocha que estavam completamente sedimentadas por terra e com a presença de materiais abundantes. Nós demorámos vários anos até começar a perceber o que eram aquelas manchas, porque, quer dizer, não nos passava pela cabeça que tivéssemos ali fossos contínuos, muito menos, não havia sequer a noção de que pudessem aparecer recintos. Portanto, sim. Não, era uma coisa que não existia em Portugal. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de, em determinados momentos, ir à procura de bibliografia e começar-me a interessar por bibliografia estrangeira, deparar-me com as primeiras imagens que vi de recintos ingleses e começarmos lentamente a perceber que estávamos perante, de facto, um recinto delimitado por um fosso, no interior do qual existia uma série de fossas circulares, no exterior também. E, portanto, o que se fez foi, de alguma forma, encaixar esta nova fisionomia num povoado, que era aquilo que estava à espera. Ou seja, temos num sítio de altura. Foi assim, então, que foi interpretado na altura? Foi interpretado assim, como um povoado de altura, com características diferentes em termos de organização espacial e de estruturas presentes, em vez de termos estruturas positivas, construídas com pedra, por exemplo, cabanas. Em Santa Vitória interpretou-se como sendo qualquer coisa escavado e, portanto, essa foi a primeira grande interpretação. É evidente que depois, com a passagem do tempo e com a continuação da escavação e com aquilo que aparecia em concreto dentro das próprias estruturas, nomeadamente os espólios, começaram a surgir muitas perplexidades. Ou seja,
percebemos que havia uma quantidade imensíssima de restos de fauna, nomeadamente na base dos fossos, mas não só, uma quantidade muito grande de cerâmica, e cerâmica de excelente qualidade, mas de grande quantidade mesmo, e com algumas lacunas muito particulares. Praticamente não havia artefactos de pedra lascada, pedra polida, são raríssimos. Portanto, tínhamos muita cerâmica, muitos ossos de animais e muito pouca utensilagem de outro tipo, que era aquilo que seria expectável e que era normal aparecer nos ditos povoados que eram conhecidos até à época. Portanto, Santa Vitória, ao longo do seu percurso de escavação, de facto, por um lado foi encaixado dentro do paradigma, mas por outro também se percebeu que havia ali qualquer coisa de muito particular e muito singular. Percebeu-se também que havia uma orientação que estava orientada, isso percebeu-se relativamente cedo, àquilo que se pensava que seria o solstício de verão, e portanto este era o quadro geral das interpretações atribuídas a Santa Vitória. Ficaram então muitas perplexidades, muitas perguntas que vão sendo respondidas agora. Hoje, atualmente, a interpretação hoje em dia é já diferente, também há muito mais dados. Como é que, da sua perspectiva, nós podemos entender esta mudança interpretativa na investigação científica de um sítio arqueológico? Ou seja, na altura procurou-se enquadrar num quadro interpretativo que existia, embora tivessem colocado questões, hoje é um pouco diferente? Mas isso, quer dizer, isso é um processo, não é? Ou seja, entretanto passaram praticamente 40 anos, não é? Sim. Desde que começou Muitas a escavação décadas. de Santa Vitória, mas eu próprio, por acaso, por sorte, pouco depois, em meados, já no início dos anos 90, em 92 ou 93, já não me recordo, eu próprio iniciei um projeto de investigação também na zona de Elvas, e acabo por, em prospecções, a equipa identifica um outro sítio muito singular, que é o sítio do Cabeço do Torrão, que tinha, por um lado, um conjunto de menhirs à superfície, portanto isso foi logo identificado, e depois, em processo de escavação, percebemos que existia um cemitério associado, e existia também uma coisa muito parecida com Santa Vitória, que era os fossos, ou o fosso que delimitava o recinto onde estavam os menhirs, estava também completamente cheio de, nomeadamente, cerâmica. Portanto, aí no Cabeço do Torrão tornou-se muito mais perceptível que nós estávamos perante uma coisa completamente diferente, não é? Porque tínhamos, por um lado, um recinto, tínhamos um recinto associado a menhirs, portanto, qualquer coisa que, obviamente, tem um caráter ritual e sagrado, e tínhamos mesmo ao lado uma sepultura. Portanto, aí começámos a perceber que, de facto, talvez Santa Vitória também tivesse qualquer coisa de cerimonial. E depois, a seguir, passado relativamente pouco tempo, em 97, surgem os Perdigões, não é? E, portanto, eu dirigi também as primeiras escavações nos Perdigões, e aí as coisas começaram, de facto, a complexificar-se muito, até porque existia também esta tríade, de alguma forma. Tínhamos o recinto cerimonial, tínhamos o recinto megalítico dos menhirs, e tínhamos também um espaço de necrópole. E, portanto, essa evolução de se considerar que estávamos perante um povoado, puro e simples, para depois percebermos que estávamos provavelmente perante um povoado que integrava características rituais ou sagradas na sua organização, para depois, se calhar, começarmos a perceber que estávamos perante, de facto, espaços cerimoniais. Eu acho que estes três sítios mostram muito a evolução dessas formas de ler sítios como este de Santa Vitória. Não é? Uma mudança no olhar para o passado, mas também nessa mudança de olhar para o passado influem ou condicionam circunstâncias de presente, ou isto é, se calhar o intensificar de trabalhos arqueológicos, novas técnicas que surgem de investigação, e tudo isso vai auxiliar... Novas teorias interpretativas. Exatamente. E, portanto, nós, se calhar, em meados dos anos 80, a arqueologia portuguesa era uma arqueologia ainda muito isolada, não é? A nossa capacidade de termos acesso à bibliografia era, de facto, ainda complicada. E, portanto, nós tínhamos uma arqueologia
muito portuguesa, não é? E com o passar dos anos, nós passámos a ter acesso a muita informação, passámos a ter investigadores com uma capacidade de circular internacionalmente, uma capacidade de formação completamente diferente e, portanto, o acesso a novos paradigmas também foi algo de importante para começar a interpretar estes sítios de outra forma. Obviamente aí os próprios trabalhos, neste caso do António Valera, tiveram importância, porque o próprio António Valera, que dirige há muitos anos os Perdigões, ele próprio já estava a começar a ter outro tipo de abordagens antes de se envolver com estas problemáticas no Alentejo, que hoje nós consideramos que são recintos cerimoniais, essencialmente, não é? Sim. E, portanto, há toda uma forma de olhar estes problemas que evolui desde os anos 80 até hoje. E hoje acho que os olhamos de uma maneira totalmente diferente. E tenho a certeza que hoje Santa Vitória é um recinto cerimonial. Não tenho grandes dúvidas, como aliás demonstraram as escavações feitas pela ERA num projeto recente. Não é? Algumas das perguntas que tu fizeste, que te colocaste olhando para Santa Vitória nos anos 80, conseguiste ver as respostas já ou ainda tens perguntas por responder? Eu acho que ainda há algumas perguntas por responder, porque eu acho que Santa Vitória provavelmente é ainda mais complexo do que nós sabemos hoje. Eu imagino que para lá dos limites das várias linhas de fosso que já são conhecidas possam existir outras realidades. Ainda há muito por escavar em Santa Vitória. Há uma ligação do recinto cerimonial de Santa Vitória às questões da morte e às questões da ritualização da morte, que está muito presente, por exemplo, nos Perdigões e numa série de outros sítios. Nos Perdigões ainda é algo que pode ser muito aprofundado. A relação deste sítio com os monumentos megalíticos e com o povoamento de Campo Maior é qualquer coisa que tem estado adormecido. O próprio projeto que existiu recentemente da ERA em Santa Vitória foi muito focado no próprio sítio. O Concelho de Campo Maior, em particular, esta região tem características muito particulares, até do ponto de vista geológico, e, portanto, eu acho que há aqui muito que ainda pode ser feito para perceber melhor Santa Vitória, tal como o sítio vizinho do Cabeço do Cubo, que foi interpretado, obviamente, à luz do tal paradigma de que estamos perante um povoado, mas em que a carga, se calhar cerimonial, vamos ver se com evoluções futuras em termos de investigações, não vamos também perceber que o próprio Cabeço do Cubo está relacionado com este fenómeno de grande ritualização da paisagem e de sítios marcadamente cerimoniais, não é? Miguel, mencionaste algum isolamento da investigação portuguesa como condicionante das interpretações. E a forma como se fazia essa mesma investigação, como se organizava, apoiava e desenvolvia a pesquisa, também era uma condicionante nos anos 80. A este respeito, as mudanças na arqueologia portuguesa nas décadas recentes são enormes. Sim, eu acho que tem relativamente pouco a ver a maneira como hoje se pratica a arqueologia e como se praticava há 40 anos. Há 40 anos, nomeadamente esta arqueologia, como a do projeto Santa Vitória, era uma arqueologia eminentemente amadora. A Ana Carvalho Dias, que dirigia este projeto, era professora do ensino secundário em Campo Maior, portanto fazia nas suas férias algumas campanhas de escavações arqueológicas e de prospecções. Convidou-me a mim, que era aluno de História, não havia sequer em Lisboa uma licenciatura de Arqueologia, e as outras pessoas que participavam nestes trabalhos eram ou alunos do ensino secundário de Campo Maior ou campos de férias organizados pelo Instituto Português da Juventude, em colaboração com o projeto de investigação, e, portanto, conseguia-se trazer uma série de jovens de vários países que se juntavam em Santa Vitória. Tínhamos o apoio da Câmara Municipal para fornecer alimentação, alojamento. As pessoas dormiam nos primeiros anos em tendas, depois numa escola primária, iam tomar banho aos balneários públicos de Campo Maior. Houve há alguns anos financiamentos do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, mas eram financiamentos muitíssimo reduzidos, muito simbólicos. E, portanto, era uma arqueologia, aquela que se fazia durante estes anos, nomeadamente nestes projetos no Alentejo,
era uma arqueologia muito voluntariosa, partia muito da boa vontade de quem colaborava, e obviamente todo o trabalho que eu fiz em Santa Vitória foi um trabalho gracioso. Mesmo depois de já estar licenciado, continuava a ser um trabalho voluntário. Isso hoje é quase inconcebível. Por exemplo, as escavações dos Perdigões têm voluntários. Há alguns projetos de investigação que continuam a ter voluntários, mas normalmente são ou pessoas que são estudantes universitários ou campos de trabalho, hoje em dia também muito organizados, em parceria com organizações internacionais que permitem trazer alunos do estrangeiro e que até pagam alguma coisa para estar a receber esse trabalho formativo. Portanto, é uma investigação hoje em dia muito mais ligada a processos de investigação institucionalizados, relacionados com projetos de investigação financiados ou aprovados pela FCT, relacionados com doutoramentos, e, portanto, estes projetos, como o de Santa Vitória, que era uma professora do ensino secundário, que era licenciada em História e que muito voluntariosamente juntava pessoas que eu suponho que hoje nem sequer seria aprovado, não é? E naquela época era o normal. Sim. Mas pronto, foi uma fase que tivemos que passar e tinha o seu encanto, eu também não digo. Havia um lado absolutamente mágico de ir para Campo Maior, participar nestes trabalhos, não haver aquela pressão que se calhar hoje em dia há do ponto de vista financeiro, científico. O escrutínio era muito menor, o escrutínio inter pares, sob certos aspectos, era muito menor. E, portanto, hoje eu acho que há toda uma seriedade. Não quer dizer que as pessoas não levassem muito a sério o trabalho, mas acho que hoje há uma carga de exigência, apesar de tudo, muito maior do que existia há 40 anos. Isso reflete-se nos resultados, claro. E isso, obviamente, reflete-se nos resultados e reflete, por exemplo, vários projetos desta época, eu recordo-me perfeitamente, várias intervenções até de Santa Vitória, foram muito mal publicadas, porque não havia depois também grande possibilidade das pessoas prosseguirem a investigação para lá do que era a lógica da escavação, da produção do relatório. Havia muita coisa que se ia acumulando. Depois, obviamente, isso ainda exigia mais recursos ou mais força de vontade da parte dos investigadores e, portanto, há muitas intervenções, nomeadamente dos anos 80 e princípio dos anos 90, que estão muitíssimo mal estudadas, muito mal publicadas. No caso de Santa Vitória, aquilo que eu posso dizer em relação às escavações é que, na minha opinião, olhando hoje para trás, acho que foram escavações bastante bem feitas e bastante cuidadosas, com um registro arqueológico, acho que para a época, bom, e mesmo comparativamente com aquilo que fazemos hoje, muito razoável. Há muito material acumulado, há muita possibilidade de revisitar, se houver vontade, esses dados das escavações dos anos 80, 90 e complementar aquilo que é o trabalho, que já foi feito com condições completamente diferentes, sob a direção do António Valera, com o projeto mais recente. E, portanto, acho que isso é qualquer coisa que eu, em relação a Santa Vitória, eu gostaria de ver um dia, que é essa conjugação entre os dados produzidos nos anos 80, 90, com os de escavações mais recentes, ou de outras que ainda venham a ser realizadas, e que espero que venham a ser realizadas em Santa Vitória. Acabamos de ouvir mais um episódio da série Paisagem Ancestral, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana, um podcast desenvolvido pela Era Arqueologia com o apoio da Escola Superior de Comunicação Social e com financiamento da Fundação La Caixa e BPI para o programa Promove Futuro do Interior.